Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, fiz mais um vídeo de uma oração em latim com a respectiva tradução em português. Desta vez, eu acho que eu vou acertar o card, acho que estará do lado esquerdo. Mas de qualquer maneira, tem o link na descrição. Então, por favor, confiram aí e comentarei um pouco da tradução que fiz. Tem a versão latina, a tradução consagrada e uma tradução mais literal, pois se tratando de ensinar uma língua, é interessante ter a tradução literal para você entender melhor as estruturas do idioma estudado. Então, a primeira marca mais geral, que provavelmente haverá em todas as orações, é que em latim a segunda pessoa do singular provavelmente vai para a segunda pessoa do plural em português, porque é assim que se consagrou nos referirmos às pessoas santas, enfim, né? Deus, Nossa Senhora, os anjos e santos, todos eles. Mas há outras características, né? Vamos comentar agora alguns aspectos dessa tradução que fiz. A começar, Ave Maria, graça plena. Uma tradução bem literal, mas eu acho interessante traduzir literalmente esse trecho. Até se eu fosse fazer uma tradução da Bíblia, eu cogitaria seriamente passar para graça plena, porque este é um ponto de muita polêmica, né? Porque, inclusive, muitos autores católicos dizem que no original grego, que é kerahitomene, não sei se meu grego aí tá bom, kerahitomene, seria uma referência ao fato de Nossa Senhora ser imaculada. Então, na mesma oração da Ave Maria, reconhecemos que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. E é muito difícil capturar isso, não compreendo muito bem o grego, mas seria um tempo bem particular que daria a entender que isso é uma essência, faz parte da essência, é um constituinte da pessoa. No latim, gratia plena, bem direto, não fiz estudos filológicos sobre esta parte, mas eu acho interessante que à primeira vista há uma ambiguidade, porque pode ser tanto um nominativo quanto um ablativo. Vou explicar o que é isso. Nominativo, caso do latim, que significa que é usado para predicado, para sujeito. Então essas são as funções do nominativo. Já o ablativo, no latim, na verdade, seria basicamente o resto dos casos, né? O ablativo latino é uma fusão de outros casos. Mas um dos principais significados do ablativo é representar a palavra em sentido instrumental. Então, no nosso caso concreto, gratia plena, ao se referir a Nossa Senhora, poderia ser interpretado como o fato de que nosso Deus fez Nossa Senhora com toda a sua graça, com toda a graça possível. Então é uma ambiguidade muito interessante, pode ser tanto um apelativo
se referindo a um constituinte de Nossa Senhora, né? O fato de ser imaculada, fazer parte, por assim dizer, da essência de sua pessoa, mas também um sentido instrumental de que Deus usou toda a sua graça para fazer Maria. Salvo engano, São Luís de Montfort disse mais ou menos o seguinte: Deus reuniu todas as águas da graça e fez Maria. Não me lembro muito bem da citação, acho que havia um certo jogo aí com mar, Maria e o fato da graça poder ser simbolizada pela água. Posso estar equivocado quanto a essa citação. Acho que está no tratado isso, faz um bom tempo que não leio. Mas é uma coisa muito interessante e achei, e como eu disse, né, se eu fosse traduzir a Bíblia, eu cogitaria seriamente traduzir literalmente a opção da Vulgata, Ave Maria, graça plena, para dizer que é algo próprio de Nossa Senhora mesmo, enfatizando. Então, o dogma da Imaculada Conceição, muito importante para a nossa fé. Seguindo, outra característica aqui, notória, é que no português foi usado o verbo é. Por exemplo, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. No latim não há nada disso. E nesse projeto de fazer uma tradução para se estudar melhor a versão latina, retirei também. É um uso que fica um pouco estranho no português, inclusive até por isso quem fez as primeiras traduções decidiu colocar o verbo é. E na verdade eu não não sei bem as consequências disso. Vou levantar um ponto de partida para se estudar e analisar melhor isso, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão em particular. Como vocês devem saber, na filosofia tomista, na lógica, há a primeira operação do intelecto, que é a simples apreensão, e tem a segunda, que é o juízo. Na simples apreensão, podemos aprender, por exemplo, o conceito de árvore, árvore marrom, por exemplo. E ao passo que no juízo haveria uma sutil diferença que se acrescenta o verbo é. Então, no juízo há o acréscimo de algum verbo que pode ser reduzido ao verbo ser. Então, ao invés, ou melhor, em vez de árvore marrom, seria a árvore é marrom. É uma diferença muito sutil, inclusive até por isso eu não sei quais seriam as consequências aqui na tradução. Por um lado, o juízo está afirmando alguma coisa concretamente, Nossa Senhora é bendita, bendito é o fruto do vosso ventre. Por outro lado, na simples apreensão, há algo de certo modo mais imediato. É uma apreensão simples. Não sei quais são as consequências disso. Que isto fique de ponto de partida para os teólogos refletirem sobre isso. Os teólogos que são muitos os que estão assistindo aí. E depois não tem surpresa. Estes são os principais tópicos a serem discutidos na tradução da Ave Maria. Depois mudei o rogai por ora, traduzi mais literalmente, mas é bem simples.
bem simples, a tradução consagrada consegue captar bem o que é a oração em latim. Bom, acrescentando algumas observações, é bem interessante que estes detalhes que eu notei e salientei neste vídeo, eu nunca havia notado antes. Vejam só como é curioso. Quando você vai traduzir o texto, estudar palavra por palavra, você apreende significados e detalhes que antes não havia reparado. Não havia reparado antes, por incrível que pareça, que não havia o verbo o Senhor é convosco, bendita sois vós, como discutimos, né? Eu não tinha reparado nisso antes. Já no Gratia Plena eu já havia reparado, sim, já havia meditado sobre isso, porque é uma coisa que se discute. Tem uma Bíblia aí, como eu não a tenho mais em mãos para conferir, tem uma Bíblia bastante consagrada que parece traduzir a Ave Maria na Bíblia, que vocês sabem, né? A saudação angélica começa com a saudação do arcanjo Gabriel. Salvo engano, o autor traduz como Ave Maria Afortunada, para tentar traduzir essa palavra tão difícil que é Keharitomene. E é uma opção bastante estranha. Acho que seria melhor a tradução já consagrada aí, né, cheia de graça, ou até usar a literal mesmo da Vulgata, né, graça plena. E, então é isso, meus caros. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais da belíssima língua latina e também terem crescido no conhecimento da saudação angélica, famosa Ave Maria. Então, muito obrigado pela atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.